Começa agora o Jornal da Zimbo com Tatiana Reis. Boa noite. É destaque neste jornal: 10 pessoas morreram e outras encontram-se em estado crítico depois de consumirem uma bebida de fabrico caseiro no bairro da Coop, em Viana. A bebida, conhecida como caipirinha do azar, é feita da mistura de capuca, também chamada de água do chefe, passarinho, um fruto silvestre que contém substâncias psicoativas, e jet A1, o combustível para aviões. Entre as vítimas mortais está uma adolescente de 14 anos de idade. No bairro da Coop, a bebida é mais do que uma simples caipirinha. É uma combinação que envolve substâncias muito fortes, como explicam os consumidores. Chamam água do... acho que é combustível do avião, que dizem que misturaram com o líquido que eles fazem a capuca. Sim, foi aquilo que eles utilizaram na mistura da caipirinha, foi uma caipirinha de ananás. É assim, a bebida, a vizinha, uma senhora que faz caipirinha, não sei se o que aconteceu na caipirinha. Todos começaram a beber, começaram a morrer. Na rua tem 10 óbitos que morreram na outra rua, do lado do chamavo. Este jovem conta que veio parar ao hospital um dia depois de ter consumido o líquido. Do grupo de amigos, é um dos poucos que está consciente. Eu estou aqui, estou normal, porque eu não consumi muito, mas os meus amigos que estão aqui, não sei quanto é que eles ingeriram para estar até no estado em que eles estão. Eu bebi um copo e meio. Todos os elementos que vieram parar o hospital beberam pouco menos de 2 copos da bebida caseira. Senti as vistas girar, o peito muito quente. Já senti assim. Até o momento, não se tem noção do número de pessoas que consumiram esta bebida. O Hospital do Capalanga fala em 4 mortes, sendo um adolescente de 14 anos e cerca de 10 internados. O estado dos pacientes tem um caso grave, os outros já estamos a superar e estão estáveis. Os moradores afirmam que a bebida era comercializada sem kwanzas. Na tarde de sábado, foi quando um dos filhos do irmão mais velho que o senhor deu a bebida faz a caipirinha. Só que ele faz a caipirinha, ao pôr o álcool no sumo, não deu a conhecer aos outros qual é o álcool que ele está a pôr na bebida. Não deu a conhecer. E eles foram bebendo, só que a pessoa que fez o álcool não bebeu. Ele não bebeu, ele está bom, está de saúde, acho que também já deve estar detido, está de saúde, e os outros que beberam é que estão nesse estado. E o responsável pelo líquido caseiro já tem passagem na polícia, alegadamente pelo seu fabrico. E no Hospital Josina Machel está o jornalista Erasmo de Almeida, onde foram levados alguns cidadãos que consumiram esta bebida caseira que já matou 10 pessoas em Viana, outras ainda por confirmar. Erasmo, boa noite. Que informações é que nos podes avançar em relação a estes pacientes? E já vamos então também ao bairro da Coop, em Viana, para termos com Egmar Lino, que está a acompanhar então os óbitos neste bairro. Boa noite aos dois. Erasmo? Tatiana, boa noite. Dizer que aqui no Hospital Josina Machel deram entrada, isso segundo informações da diretora clínica desta unidade hospitalar, deram entrada a isso na sexta-feira 2 cidadãos, um já praticamente morto e o outro então que acabou por falecer, isto no domingo, no período da manhã, resultando das complicações do consumo desta bebida caseira. Dizer que esta noite mesmo, enquanto nós permanecemos aqui, registramos a chegada de um terceiro cidadão que veio também com complicações por resultado de ter consumido esta bebida. Conosco está aqui um dos familiares, ele que vai poder falar para nós e explicar como é que está
o seu familiar. Muito boa noite, em direto para o Jornal da Zimbo. Como é que está o seu familiar neste momento? Boa noite, senhor jornalista. Boa noite, caros ouvintes. De concreto, o meu paciente está a reinar agora uma saúde na normalidade. Está no banco de urgência de medicina, está sendo já assistida na normalidade e até o momento está no mesmo banco, mas já está a agir na normalidade, já não é como mais eu trouxemos ele próprio. Por isso mesmo, a situação já está sendo um pouco cessante. Mas apelo à juventude que não utilize este tipo de álcool, porque isso não é bebida apropriada para se utilizar. Ele é um dos indivíduos que acabou por consumir essa bebida. Quando é que isso terá acontecido? Quando é que isso aconteceu? Aconteceu no sábado, porque no sábado ingeriram ele e o irmão dele. O irmão dele acabou de morrer mesmo no sábado às 5 horas e ele resistiu ainda até o momento. Nós também só demos conta hoje, após de a malta termos ido comprar a caixa para o seu próprio irmão, o nosso regresso, então encontramos o rapaz tinha uma respiração profunda. Aquela respiração dizia dizer que não é a respiração de um ser humano. Então vimos mesmo que ele estava muito rígido, não queria se descobrir. E achamos conveniente trazer aqui para Maria Pia, porque lá no Capalanga está mesmo superlotado com o mesmo caso desse jeito ali. Então achamos trazer aqui na Maria Pia e está agora a reinar uma saúde de normalidade. Consegui mandar um pouco de alimentação, uma maçã, banana, trouxe ele próprio, ainda agora fui lá lhe ver. Está a reinar mesmo um pouco na normal. Já conseguiu falar com ele? Já. Entreguei-lhe a comida, falei com ele na normalidade e está mesmo em estado crítico, já um pouco normal. Já não está mais no período como estava. Obrigado. Bem, Tatiana Reis, esta é a pontualização que podemos fazer relativamente a este cidadão de 34 anos de idade que acaba assim por dar entrada aqui no Hospital Josina Machel. Isso depois de ter consumido também esta bebida caseira conhecida como a Caipijete. Na verdade são vários os nomes que agora esta bebida vai tendo já, alguns chamam como a caipirinha do azar. E é isso que nós podemos levar aos telespectadores neste momento a partir daqui do Hospital Josina Machel. Nós vamos continuar aqui a colher, caso haja mais dados, prometemos voltar ainda deste jornal. Erasmo de Almeida, boa noite. Nós vamos continuar a acompanhar o estado destes pacientes que se encontram aí no hospital, local onde te encontras. Há pouco eu fazia menção que o jornalista Agmar Lino está no bairro da Caop, em Viana, onde viviam muitas das pessoas que morreram em consequência do consumo da chamada caipirinha do azar. Agmar, boa noite. Que outras informações tens a partir daí onde te encontras? Boa noite, Tatiana. De referir daqui onde me encontro, na Caopse, o relato é de 13 mortes. São 13 pessoas que morreram em consequência do consumo desta bebida e nesta rua onde estou, 3 óbitos acontecem. Eu vou à conversa com um dos tios de um dos meninos que morreu. Boa noite, em direto para o Jornal da Zimbo. Pergunto, a pessoa que fabricou esta bebida, neste momento, já se encontra a contas com a polícia ou nem por isso? Segundo as informações, dizem que já se encontram a contas com a polícia. Mas o que é que aconteceu de concreto? Como é que os meninos, quantas pessoas, têm noção quantas pessoas é que consumiram esta bebida? São várias pessoas. Não sei como determinar o número dessas pessoas. Só sei que muitos que estão acamados, outros são falecidos, outros em casa, outros nos hospitais. Tatiana, nós temos aqui o relato de um dos jovens que recuperou depois de ter bebido esta caipirinha do azar. Nós vamos à conversa com ele porque neste momento ele encontra-se acamado. Está aqui, fizeram um especial favor de trazerem um jovem aqui. Este é o jovem que recuperou depois de ter bebido esta caipirinha do azar, com sinais de fadiga, mas vamos à conversa. Boa noite, seu nome, por favor? Boa noite, sou Figueira Manuel Malongo. Senhor Figueira, conta-nos, depois de ter ingerido a bebida, qual era a sensação? Depois de ter ingerido a bebida, que a cabeça estava a me doer muito, estava a me enjoar, por causa dos medicamentos que foi naquela bebida. Mas qual era a composição? O que é que tinha na bebida de concreto? Tinha diase, que é a légua,
e tinha o passarinho e tinha a água do chefe, que é o combustível do avião. Agora, como é que se sente nesse momento? Nesse momento não estou me sentindo bem, porque eu não estou a conseguir ver as pessoas que estão a falar comigo, por causa da cegueira de vista mesmo, estava fusco, estava a ver mal mesmo, não estou a conseguir. Por que é que bebe esta bebida? Nessa bebida bebemos porque é barato, nós seguimos a bebida porque é barato. E é barato e está nos prejudicar, está nos matar. Quanto é que custa a bebida? 100 kwanza. 100 kwanzas. Tem noção de quantos teus amigos estão nesta condição? A maioria dos meus amigos que estão nessa condição já acabaram de falecer. Todos eles que consumiram comigo já acabaram de falecer. Só tem um que também se socorreu comigo. Muito obrigado. É o relato de Figueiredo, um dos sobreviventes depois de ter tomado a caipirinha do azar aqui nesta zona da Caope. Como disse anteriormente, são 13 pessoas que morreram em consequência de terem bebido a caipirinha do azar. Aqui são 3 pessoas que realiza-se o óbito nesta rua. Aqui são 3 óbitos que está a ser realizado, sendo que 3 outras pessoas se encontram fora daqui da Caopse. É o relato que podemos fazer relativamente à situação da bebida caipirinha do azar que levou 13 pessoas aqui nesta zona da Caopse. Marlino, boa noite. Ouvíamos o depoimento de um dos cidadãos vítimas desta bebida. Ainda mostra-se fraco, contudo vai recuperando a sua saúde. Agradecer também o Erasmo de Almeida, que se encontra no Hospital Josina Machel. Poderemos voltar a vocês, se possível for, ainda ao longo deste jornal. Nós vamos continuar com o mesmo assunto aqui em estúdio, com o mestre em Saúde Pública, Jeremias Agostinho. Boa noite e obrigada pela sua presença aqui. Consequências são várias, a que vimos destes cidadãos que consumiram esta bebida, caipirinha do azar, um verdadeiro atentado à saúde pública, Dr. Jeremias. Sim, com certeza, com certeza. É difícil pensar-se que alguém possa sobreviver por fazer o uso de uma bebida com tantos componentes que são nocivos à saúde, como nós ouvimos falar. Inclusive, o jovem que foi entrevistado e que diz que ainda não recuperou devidamente o seu estado de saúde tem que ser levado ao hospital. Exatamente. Ele tem de ser levado ao hospital, porque algumas das complicações resultantes do consumo dessa bebida, elas são imediatas, quer dizer, logo nos primeiros minutos, primeiras horas depois do consumo. Mas há outras, como a pneumonite, que é uma infecção pulmonar causada justamente pela aspiração, em primeiro lugar, desse tipo de produtos que habitualmente essas pessoas fazem, que pode surgir passado alguns dias. Então isto significa dizer que ele não está fora de perigo. Por isso é que vimos pessoas que consumiram a bebida no sábado, só hoje, na segunda-feira, que começaram a ter os primeiros efeitos. Doutor, ouvíamos há pouco que uma das substâncias é o combustível para aviões, Jet A1, também foi utilizado para esta combinação, digamos que impensável. Exatamente, é o combustível utilizado na aviação. Há aviões específicos que usam esse combustível, que é o Jet A1. É um combustível muito utilizado por uma boa parte da população nessas zonas mais periféricas, porque ele tem um efeito alucinogênio e também tem um efeito semelhante a quem faz o uso das drogas mais comuns, como por exemplo a heroína, a cocaína, que é o facto de deixar a pessoa durante um período de tempo com alucinações, vai vendo coisas que de facto não existem e dá alguma fraqueza e às vezes uma sensação de paz. As pessoas adquirem muitas vezes para inspirar ou para respirar aquele cheiro do combustível. E nós vemos que parece que alguém teve uma ideia completamente mortífera, que é de adicionar esse combustível, que é um produto que causa, quando ingerido, ele causa primeiro corrosão, queimadura primeiro, do esôfago, que é a zona do pescoço, mais ou menos onde vai passar o líquido, e depois quando chega no estômago, ele causa corrosão ou destruição do estômago, e a partir daí começa um conjunto de transformações no organismo. Doutor Jeremias, todas as bebidas de fabrico caseiro têm estas consequências? A maior parte delas tem, porque são bebidas que não são controladas. Mesmo no caso da água do chefe, a água do chefe tradicional, que ela é produzida já há anos pelas famílias, utilizava-se apenas o fermento e açúcar e era destilada.
mas parece que as pessoas querem um pouco desafiar a ciência. Já há uma evolução. Para além do açúcar, do fermento, usa-se também o próprio milho a germinar, usa-se a cana-de-açúcar para destilar. E o que faz? Faz com que a quantidade de álcool presente nessa bebida seja em quantidades não toleradas pelo nosso organismo. Habitualmente, nós não podemos ingerir mais de 12 gramas de álcool por dia. Isso corresponde mais ou menos a 3 copos das cervejas mais habituais. Mas essas bebidas destiladas caseiras possuem um percentil de álcool que pode passar os 20%. É muito elevado. É muito elevado e as pessoas consomem quantidades exageradas. Não tem como, em um período muito curto e longo de tempo, levar à morte. É pouco provável que as pessoas que consumiram essa bebida possam sobreviver nos próximos meses. Elas têm que ter um segmento muito rigoroso e ainda bem que foram transferidas para o Hospital Josina Machel. Algumas delas. Algumas delas, e todas devem passar por lá. As famílias devem prestar atenção e questionar os seus membros que são usuários dessa bebida, quem consumiu, e deve ser levado imediatamente ao hospital. Há pouco tempo o Agmarlino fazia menção que no bairro da Caop há o registro de 13 mortes, um dado para já ainda por confirmar, mas entre as vítimas já confirmadas há uma menor de 14 anos. Falta aqui alguma, digamos assim, algum controlo por parte das famílias? Exatamente, exatamente. Nós sabemos que por lei nacional é proibido o consumo, a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. E há alguns jornais que avançam inclusive o facto de 3 das vítimas mortais terem menos de 10 anos. Quer dizer, nós estamos a falar de crianças que por algum motivo, que sejam os encarregados ou as amizades, ou mesmo por má fé, mas uma acabaram bebida por ter assim já acesso tão forte, Dr. Jeremias. Exatamente, isto acontece muito. É que nestas zonas nem sequer há um controle adequado dos pais para com os seus filhos. E Dr. Jeremias, vamos analisar rapidamente também os dados da Covid-19 nas últimas 24 horas. 101 novos casos, 196 recuperados e 4 óbitos. Exatamente. Bem, em relação à Covid-19, os números hoje deixam-nos, de certa forma, mais tranquilos. Tivemos mais recuperados do que óbitos nas últimas 24 horas, mas uma nota negativa aqui para 4 óbitos. É um número elevado, um dos quais é de um cidadão com 39 anos de idade, que era uma idade até então que não se via com uma certa frequência. E há um aspecto, Tatiana, que vamos falando sempre, as comorbilidades. 3 das principais estão presentes nos casos que foram a óbito: hipertensão, diabetes e obesidade. A nossa informação vai sendo sempre para aquelas pessoas que possuem estas comorbilidades. Já para terminar, eu tive a possibilidade hoje de falar com 2 pessoas que eram hipertensas e que tinham mais de 60 anos de idade e que diziam que não farão a vacina, nem amarrados farão a vacina. Quer dizer, foi difícil convencê-los. Eu acho que por pouco, espero que tenha convencido. Esta é uma atitude reprovável. E que, ouvindo o Dr. Jeremias agora, outras pessoas com a mesma idade ou com uma idade acima possam então seguir o mesmo exemplo. Imediatamente. Dr. Jeremias, boa noite. Muito boa noite. Obrigado. Mais de 1000 famílias no distrito urbano do Camama estão sem energia elétrica em consequência de um incêndio registrado na noite deste domingo na subestação elétrica local. A intervenção dos bombeiros e dos técnicos da ENDE evitou que o incêndio atingisse grandes proporções. Os bairros do Umbon de Chapé, Iraque, Fubu, Camama 1 e alguns condomínios no distrito urbano da Camama estão privados da distribuição de energia elétrica. Nesse momento, sem energia elétrica estão os bairros do Iraque, conforme eu disse, o bairro Bom de Chapé, temos o bairro da Fubu, o bairro da Camama 1, os condomínios Jardim do Éden, Asten, Jardim das Rosas, Parque das Acácias e Esplendor das Acácias, e temos também o condomínio da Juventude. Na noite deste domingo, uma avaria na subestação da Camama originou um incêndio que fez com que alguns bairros ficassem sem energia elétrica.
onde por volta das 22 horas registramos um disparo numa das saídas que alimenta o bairro do Iraque. A posterior, o operador em serviço deslocou-se até a sala do monoblocos, onde na verdade constatou a fumaça a cobrir a parte traseira dos monoblocos, conforme as imagens que conseguiram obter. Daí o operador comunicou o responsável da subestação e também, ao mesmo tempo, comunicaram a equipa dos bombeiros. Infelizmente, o tempo que se levou para que a equipa dos bombeiros chegasse até o local, este defeito alastrou-se, o incêndio em si alastrou-se e afetou os demais cabos que passam pela caleira. E com este fogo subiu até a parte dos equipamentos, afetando assim cerca de 3 celas que alimentam 3 saídas aqui na subestação. Homens e meios trabalham desde a manhã desta segunda-feira para restabelecer a energia nos próximos dias, segundo o porta-voz da ENDE. Já a partir de ontem tínhamos feito a avaliação e nesse momento o que estamos a fazer é a reparação da referida avaria. Enquanto a situação não se resolve, boa parte dos moradores do distrito urbano da Camama continuam sem energia elétrica. Militares participaram em massa na mega campanha de limpeza que arrancou hoje em Luanda. Os populares dos vários municípios da capital do país enaltecem a iniciativa do governo. Os militares tiveram que deixar as armas nos quartéis. Com vassouras e pás em mãos, aderiram em massa à mega campanha de limpeza em Luanda, que arrancou nesta segunda-feira. Nesta zona do Mártires do Kifangondo, uma equipa da Elisal recolhia o lixo para o alívio dos moradores, entre os quais a dona Ingrácia. Estava muito mal mesmo, tu não conseguia pisar lá. Agora está muito bonito. A satisfação também vem de quem está envolvido nesta mega campanha de limpeza. Desde que a governadora de Luanda agora está a ver a situação dos homens da Elisal, graças a Deus o trabalho está correndo muito bem. Nesta segunda-feira, a mega campanha de limpeza também se fez sentir na Avenida Angola Quiluange, onde trabalhadores de uma das operadoras contratadas pelo governo provincial retiravam os amontoados de lixo do local. E agradecemos muito porque a gente até não estava mais conseguindo, a gente estava mesmo sufocado sobre o lixo. Eu tenho certeza que o governo sempre esteve preocupado e, como nós estamos a ver hoje, eles estão metendo em ação os planos que era para combater o lixo e, graças a Deus, tem muita melhoria. Assim. As zonas já se pode circular à vontade? Sim, há muitas zonas que já se pode circular à vontade. Até os pedestres não podiam passar pelos passeios, mas, graças a Deus, já se está a passar à vontade. Tá. Entretanto, há várias zonas em que ainda se verificam os amontoados de lixo, como, por exemplo, esta área perto do Cine São Paulo. Este montado de lixo já vai daqui a mais de 2 meses, que tem sido notório o lixo aqui nesta faixa do São Paulo. E consoante essa campanha que está a ser feita, eu acho que é mais cessante. Os pontos mais principais da cidade tem que ter uma atenção mais regrada. Agradecer a decisão que o presidente tomou, o presidente da República tomou, a presidência tomou para resolver os problemas, foi segurar algumas empresas que têm capacidade para ajudar a governação de Luanda. E é isso que nós temos que fazer. Não esperamos só do Comando Presidente, não esperamos só do MPLA, mas para todas as populações, até os próprios partidos da oposição. Antes de lutarmos para a política, primeiro temos que ver a saúde. Então temos que melhorar o bem-estar das populações. Quando estivermos no bem-estar das populações, as pessoas estão bem, todos nós, MPLA, outros partidos, podemos fazer boa política. Se não estivermos as populações não tivermos em condições, ninguém consegue fazer política. A mega campanha de limpeza que arrancou nesta segunda-feira em Luanda está a ser executada por 12 empresas e tem a participação dos militares.
E no Quilamba-Quiache, os munícipes enaltecem o arranque da campanha de limpeza e defendem a colocação de contentores para recolha de resíduos nos locais de maior concentração. Um dos locais mais críticos no Quilamba-Quiache é o distrito urbano do Neves Bendinha. A via onde está localizado o Instituto Médio de Economia, IMEC, os moradores contam que ficou obstruída durante muito tempo. Estava mesmo mal, maminhos aqui no chão, não estava bom. Não é que eles não tirem o lixo, eles tiram o lixo, mas em tempo de chuva é muito bicho que entra no nosso tanque e aquela água as crianças utilizam para fazer a sua higiene. Alunos e professores descrevem momentos difíceis porque passaram durante os dias que esta via ficou fechada devido ao excesso de lixo. Com a chuva mais que tem caído, isso acarreta lixo, moscas, não está mesmo bom para uma instituição como essa de economia, não está mesmo bom. Queríamos que tirassem o lixo daqui da nossa escola e colocassem em outro sítio. Está a acontecer, pelo menos é uma boa iniciativa já, esta comissão criada pelo Presidente da República. É. Nós professores também aqui do IMEC, a gente também faz limpeza, mas infelizmente o sítio de depositar o lixo é mais aqui fora. Mas o dia acordou diferente. Os munícipes viram recolhido todo o lixo e a via ficou novamente transitável. É benefício de todos, não só dos estudantes. Sim, realmente valeu a pena sim, porque estava mesmo mal. Colocar mais contentores aqui no bairro Popular, precisa mesmo mais contentores, não só aqui no IMEC, mas à volta mesmo. A empresa de construção civil Greener respondeu positivamente ao chamamento do executivo para ajudar na recolha dos resíduos no Quilamba-Quiache. O seu representante diz que estão preparados humana e tecnicamente. A utilização nesse exato momento de 5 caminhões e 2 retros para dar aqui o apoio para a limpeza aqui da nossa administração e também da via do Neves Bendinha. Exato. Vocês vão atuar apenas nesse território? Sim, nesse exato momento vamos estar a atuar só no Neves Bendinha. E caso haja algum apoio ou caso haja algum pedido da nossa administração, nós também daremos apoio aos outros pontos. No Quilamba-Quiache estão identificados 12 pontos críticos. Um desses é a Rua A. Mas neste momento está programado a atuação em 4 pontos. Neste preciso momento a Green está a atuar na Rua do Andul, onde nós temos o primeiro ponto crítico. Depois deste ponto vamos para o ponto da FAPA. Depois do ponto da FAPA vamos para o terceiro ponto, que é na Rua do Lolé. E por último vamos atuar na Rua A do Palanca, que é o ponto muito crítico mesmo. Pelo menos hoje? Hoje sim. Hoje vamos atuar em 4 pontos. A Green fará a cobertura desses pontos. Palanca, os moradores aguardam a mudança desta imagem ao longo desta campanha. Ou seja, assim que estão dando imagem, eles vão ver e mandam aqui os tratores para recolher. Isso é um lixo que mais ou menos em 2 horas de retira com 4 caminhões aqui, retira. É para a gente ficar limpo. Os cidadãos pedem a colocação de contentores à medida que é feita a recolha do lixo. E a Ministra de Estado para a Área Social referiu que a remoção dos grandes focos de lixo vai continuar nos próximos dias. Carolina Cerqueira fez saber que os membros da comissão criada vão continuar a visitar as zonas mais críticas da província de Luanda. Nós não temos expectativa, vamos trabalhando em colaboração com o Governo da província de Luanda num mapeamento que está a ser estabelecido em conjunto e pensamos que num espaço de tempo não tão longo como aquele que pensávamos, vamos ter a cidade, pelo menos com a remoção dos grandes focos de lixo, porque há muito boa vontade, tanto das empresas de construção, que estão no terreno, em número de 12, como as operadoras antigas, que estão a colaborar de uma forma muito técnica e estruturada, porque têm meios, têm equipamentos, têm experiência na organização de trabalho. E nós gostaríamos de aproveitar, sobretudo, esta oportunidade para que a população de Luanda participe e colabore. Nós sabemos que são muitos os constrangimentos criados pelo lixo. Os populares onde passamos manifestaram a sua satisfação de efetivamente ter chegado uma solução para o grande problema que eles enfrentavam. Nós demos-lhes algumas explicações da complexidade deste processo todo, mas gostaríamos de apelar que continuassem com muita expectativa, mas sobretudo com disciplina, para que
respeitem as normas básicas e também apelamos para que a nível das escolas, das igrejas, das próprias municipalidades, se eduque as populações para utilizarem os contentores. Também constatamos que o número de contentores é muito pouco, é muito reduzido e não corresponde ao número de lixo acumulado e ao número de lixo que todos os dias se produz, mas apelamos a que todos participemos. É uma ação que vai requerer muita disciplina, muita organização e todos juntos pensamos que vamos ter resultados positivos. Vamos ao intervalo, voltaremos dentro de 30 segundos. Até já. A Procuradoria-Geral da República de Portugal entregou à PGR de Angola, na semana passada, um conjunto de informações sobre a fortuna que vários angolanos têm em Portugal. A notícia é destaque em toda a imprensa portuguesa, que revela que o dossiê entregue à PGR angolana é composto por 7.000 páginas. É destaque em toda a imprensa portuguesa a fortuna dos angolanos em Portugal, cuja informação terá sido já entregue à Procuradoria-Geral da República de Angola na última semana. O órgão liderado por Hélder Pitagros teria enviado de propósito a Portugal um funcionário judicial que recepcionou no Departamento Central de Investigação e Ação Penal o dossiê com cerca de 7.000 páginas, com informação detalhada sobre a fortuna que várias personalidades angolanas possuem em Portugal, traduzidas em contas bancárias, aplicações financeiras em fundos de investimento, imóveis e participação em empresas. A TV Zimbo tentou obter uma resposta do Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, que nesta segunda-feira visitou o Arquivo Nacional de Angola, na abertura das jornadas que visam marcar os 42 anos de existência da PGR. O procurador abandonou a entrevista quando levantamos a questão. Não li a notícia. Não li a notícia. Hélder Pitagros não aceitou comentar sobre este assunto, apesar da nossa insistência para confirmar se de facto a PGR recebeu ou não a tal lista com mais de 7.000 páginas, onde se descrevem as contas bancárias, as ações, os investimentos e as participações de angolanos em território português. Este é, de resto, um assunto que a TV Zimbo vai continuar a folhear nos próximos serviços de informação para termos outros desenvolvimentos. A investigação desenvolvida pela Procuradoria-Geral da República de Portugal terá sido solicitada por Hélder Pitagros nesta reunião em Lisboa com a Procuradora-Geral daquele país, Lucília Gago, segundo avançam os órgãos de comunicação portugueses. Dela constam dezenas de nomes, incluindo 3 filhos de José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola, nomeadamente Isabel, Chizé e Zeno dos Santos. O documento confirma que Isabel dos Santos tem participações em empresas como a NOS, a Galp e a EFASEC. No processo constam ainda informações sobre o antigo chefe da Casa Militar, Manuel Hélder Vieira Dias, e o antigo chefe das comunicações angolanas, Leopoldino Fragoso do Nascimento, que têm contas bancárias apreendidas em Portugal. Na carta rogatória pedida por Angola ficaram de fora Álvaro Sobrinho, ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola, e Manuel Vicente, antigo vice-presidente da República e ex-presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Sonangol. Em estúdio, o jurista Inglês Pinto. Boa noite e obrigada pela sua presença no Jornal da Zimbo. Boa noite, telespectadores da TV Zimbo. A Justiça Portuguesa entregou uma lista das fortunas angolanas em Portugal, num relatório de 7.000 páginas. Estes dados podem trazer um outro dinamismo no combate à corrupção que o país tem estado a fazer. O que é que se espera daqui para frente, depois da entrega destes documentos? Fazendo fé das informações que temos, né? Evidentemente isso passa necessariamente pela reconfirmação da Procuradoria-Geral da República, em termos oficiais. Isto é normal em termos de cumprimento, de execução de convênios em domínio de auxílio recíproco entre os Estados, em termos judiciais
jurídico de uma maneira geral. Né? Nós sabemos que há um acordo nesse sentido com Portugal, um acordo multilateral a nível dos países da CPLP e mesmo a nível da SADC, faz com que, em termos de combate à criminalidade, haja de facto essa cooperação entre os Estados no domínio judicial, essencialmente. Né? Agora, isto implica, são relatórios, são dados que há a obrigação de aprofundar e verificar se há alguma conexão entre esse património, estes bens que estão na titularidade de muitos dos nossos compatriotas e eventuais factos criminais. Portanto, é um trabalho de investigação, de criar um juízo de grande probabilidade e depois, evidentemente, os processos judiciais, se houver necessidade de tal, chegar a essa conclusão ao juízo de certeza. Né? É um trabalho aturado. Caso hajam factos criminais, acredita no arresto destes bens? Vamos ver, tudo irá depender do trabalho de investigação, né? Parte-se do pressuposto de que se houve de fato essa cooperação é porque há indícios suficientes. Né? Agora não basta indícios, é preciso desenvolver o trabalho de investigação, até porque fala-se em fortunas, não se fala em bens em termos gerais, só aqueles que são indiciados ou há probabilidade de terem cometido os crimes que levaram à existência desse património, portanto, sem suporte legal. Né? Isto é natural, né? Isto não pode criar pânico relativamente a cidadãos que muitos deles têm propriedade, têm meios e que foi fruto do seu trabalho ou mesmo da atividade empresarial, que é perfeitamente natural. Tem património em Portugal, na China, na Papua ou no Uruguai, mas de facto isto é perfeitamente natural, essa movimentação de capitais, existência de património, independentemente da nacionalidade de cada um de nós. Né? Portanto, se existir indícios, é preciso investigar para termos uma segurança nesse sentido. Né? Portanto, o trabalho tem que ser muito sério, muito aturado, até porque há presunção de inocência também. É preciso terem em consideração esse aspecto e quem é indiciado assiste o direito de defesa nos termos previstos na Constituição e na lei. É assim que funciona um Estado democrático de direito. Né? Portanto, caso contrário, estaríamos a pôr em causa aquilo que está previsto na Constituição. E, evidentemente que entidades como a Procuradoria não vão correr esse risco. É preciso investigar, ter a certeza que estes bens foram resultado de toda uma prática ilegal. Inglês Pinto, obrigada pela sua presença no Jornal da Zimbo. Esperamos tê-lo aqui ainda para o desenrolar desta e outras notícias que possam surgir sobre o assunto. Obrigado, boa noite. Um bom descanso. Sim. Obrigado igualmente. Bom trabalho. A Autoridade Nacional e Inspeção das Atividades Económicas e Segurança Alimentar encerrou um armazém no município de Viana que se dedicava à venda de produtos expirados. Durante a operação realizada hoje, foram ainda detidos 3 funcionários do mesmo estabelecimento comercial. Esta é a caixa onde os agentes da Autoridade Nacional e Inspeção das Atividades Económicas e Segurança Alimentar e do Serviço de Investigação Criminal encontraram os rótulos adulterados que eram feitos com recurso a esta máquina e posteriormente aplicados nos diversos produtos comercializados neste armazém. Ao que a Autoridade Nacional e Inspeção das Atividades Económicas e Segurança Alimentar apurou neste local é que os produtos chegam aqui sem os rótulos originais e estes, por sua vez, transcreviam informações nos rótulos como bem entendiam, sem se importar se colocariam ou não produtos expirados no mercado. Os produtos chegam até essa empresa sem uma validade e, a posterior, os produtos são rotulados nesta empresa sem qualquer autorização das autoridades do Estado. Nós vimos aqui um leque de produtos, nomeadamente desodorizantes, nomeadamente alguns ambientes. Constatamos algum produto de higienização, de alimentos, segundo a nossa fonte, informações que temos, também passam por aqui produtos de alimento, só que não tivemos hoje a oportunidade então de constatar em loco. As autoridades revelam que informações obtidas dão conta de que os produtos deste armazém até ao momento continuam a ser comercializados em várias lojas do país. Por isso, aos consumidores, apela-se maior atenção. Se sentir que um produto, a data foi sobreposta, conforme aqueles que os senhores jornalistas tiveram a oportunidade de ver, não devem adquirir, porque antemão já apresenta ser um produto
contrafeito. Os responsáveis desta instituição avançaram às principais lojas onde são distribuídos esses produtos? Eles não avançaram, de parte dos responsáveis não houve colaboração. São produtos que nós conseguimos ver que têm a sua rotulagem em língua estrangeira e boa parte dos nossos consumidores não obriga. E a nossa lei angolana obriga que todo produto que entra no nosso país deve ter a rotulagem em língua portuguesa. E esse produto deve já vir a partir da sua origem. Não é ser rotulado dentro do nosso território e sem autorização dos órgãos competentes. Ainda não sabe quanto tempo estes comerciantes dedicavam-se na prática deste tipo de irregularidades, mas o que é facto mesmo é que a suspensão da atividade comercial neste armazém pode durar um período de 6 meses prorrogáveis, de acordo com a legislação angolana. Ainda durante a operação realizada nesta segunda-feira, o Serviço de Investigação Criminal deteve pelo menos 3 funcionários que serão interrogados e posteriormente apresentados ao Ministério Público. Porém, a dúvida que fica é em relação aos efeitos colaterais que estes produtos podem provocar aos consumidores. O ministro da Agricultura e Pescas manteve o encontro com a fiscalização das pescas em Benguela e pescadores artesanais envolvidos na captura ilegal de peixes de bico. António Assis promete medidas pesadas contra os infratores. O ministro da Agricultura e Pescas, António Assis, afirmou em Benguela que existem interesses fortes de certos indivíduos, ainda por identificar, que estão por detrás da selvágica pesca aos peixes de bico. Diariamente, entre 100 a 150 peixes são capturados em Benguela. O ministro juntou na mesma mesa fiscais e os mais velhos da pré-BB para falarem e encontrarem soluções para este problema. Dialoguei com eles no sentido de intervirem junto da comunidade para se reparar, corrigir esta situação que está a acontecer. Falei com os nossos técnicos da fiscalização. Nós precisamos também de ajuda de outras instituições do Estado. Esses contactos estão a ser feitos. Já começamos a receber essa ajuda, mas isso tem que ser um trabalho coletivo, porque tal como referi, não existe em Benguela, que eu saiba pelo menos em Angola, hábitos de consumo da carne destes peixes. Portanto, deve haver aí alguém a incentivar a realização desta atividade. Por outro lado, o sistema que eles estão a utilizar de captura não é conhecido em Angola. Portanto, alguém de fora ensinou-os a fazer isso. E penso que esse alguém é que deve estar a criar um mercado à volta desta situação. Temos que desencorajar e temos que reprimir. E vamos reprimir. Portanto, aqueles que não aceitarem as orientações do governo, aqueles que não aceitarem as orientações da fiscalização e preferirem continuar no caminho errado, nós vamos lhes pôr a mão pesada do Estado para corrigir esta situação. O nosso país não pode, em momento algum, ser tido no contexto internacional, não é, como um país de gente que faz o que está sendo feito hoje com os peixes de bico na Praia de Bebê. As orientações foram deixadas para que se dê um basta à pesca desenfreada. A TV Zimbo vai acompanhar a implementação das medidas e o cumprimento das orientações. Agora, o barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer $65,40. O crudo do Mar do Norte, que é utilizado como referência para as exportações nacionais, registra assim uma perda de 71 cêntimos contra os $66,11 negociados na sexta-feira. Intervalo, já voltamos.
presidente do MPLA, João Lourenço, reuniu-se com os membros do Secretariado Executivo Nacional da OMA para abordar assuntos relacionados com o desenvolvimento das atividades aprovadas no 7º Congresso Ordinário da organização. Foi o primeiro encontro entre o presidente do MPLA e a nova direção eleita no último Congresso da OMA, que decorreu em março deste ano. Foi o primeiro encontro entre o presidente do MPLA e a nova direção da OMA, liderada por Joana Tomás, eleita no 7º Congresso Ordinário de março último. O encontro, que teve lugar no Centro de Conferências de Belas, abordou as linhas de força da organização, com destaque para o empoderamento da mulher e o reforço do trabalho para o combate ao analfabetismo e outros assuntos que Joana Tomás tomou boa nota. Este encontro teve como objetivo conhecer a nova direção da OMA e também aproveitamos a oportunidade para apresentar os resultados do Congresso, as nossas linhas de força que saem do programa de ação aprovado durante o 7º Congresso Ordinário da OMA. Falamos também que aprovamos neste Congresso o nosso programa de ação, que temos as metas a serem cumpridas, onde temos algumas linhas de força que tem a ver com o empoderamento da mulher, reforçarmos o nosso trabalho para o combate ao analfabetismo. Na sequência deste encontro, a secretária-geral da OMA reafirmou os vários outros temas sobre os quais prevê trabalhar para ver reduzidos os casos de violência doméstica e abuso sexual. Um dos pontos que nós também focamos e apresentamos ao nosso presidente é o trabalho que a OMA vai ter no incentivo ao voluntariado. Porque agora as pessoas fazem algum trabalho, querem logo ter algo em troca. O trabalho da alfabetização, por exemplo, nós tivemos muitos êxitos no passado porque era um trabalho praticamente voluntário. E já começamos a instar alguns parceiros sociais, como o Ministério da Educação e também os camaradas dos mercados, para que nós possamos fazer esse trabalho mais baseado no voluntariado. O encontro desta segunda-feira foi testemunhado pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, e contou também com a presença do secretário-geral, Paulo Pombolo. O primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda quer contar com os diferentes organismos da sociedade civil para identificar e ajudar a resolver os principais problemas da população. Durante a cerimónia de passagem de pastas, que teve lugar na manhã desta segunda-feira, Bento Bento falou da necessidade de transformar os organismos intermédios do partido em verdadeiros órgãos de apoio à governação. 5 anos depois, Bento Bento regressa ao Comitê Provincial de Luanda do MPLA nas vestes de seu primeiro secretário. Mas antes de entrar para a agenda do seu primeiro dia de trabalho, teve de cumprir a cerimónia tradicional de passagem de pastas por parte da primeira secretária cessante, que tem mais tempo agora para se dedicar à governação em Luanda. Nós conhecemos a dimensão do nosso partido. Sabemos que para momentos próprios o partido sempre tomou as melhores decisões, aquelas que o contexto poderia ditar. Bento Bento diz ter noção dos desafios que se tem pela frente e fala da necessidade de se transformar os organismos intermédios do partido em verdadeiros órgãos de apoio à governação. Vamos descer as bases para falar com os militantes, conversar com os militantes, simpatizantes e amigos do MPLA, falar com as populações, conhecer os seus problemas e, dentro do nosso trabalho de revitalização, transformar os organismos intermédios, nomeadamente os comitês distritais, os municipais e o próprio comitê provincial, em verdadeiros sustentáculos de apoio à governação, conhecendo os problemas da população, levando-os às estruturas administrativas para resolver. O número 1 do MPLA na maior praça política do país quer contar também com os diferentes organismos da sociedade civil. Fazer com que a sociedade civil esteja mobilizado para Luanda. Luanda tem muitos habitantes, conhecem os seus problemas e muitos deles têm capacidade de apoiar. E cada um no seu bairro, no seu município, na província, na rua onde mora, se pensar um bocadinho mais por Luanda, estender a mão ao seu bairro, estender a mão ao seu município, estender a mão à sua administração com os poucos meios que tem, Luanda vai
conhecer dias melhores. Bento tem ao seu lado o secretariado e a comissão executiva. Bento Kangamba, secretário para a mobilização periurbana da Zona Norte de Luanda, condena a postura de alguns comerciantes que, na procura pelo lucro fácil, aproveitam-se do atual contexto para tornar a vida das populações ainda mais difícil. Temos um porquê, nós soubemos, a subida do arroz, a subida do feijão, a subida de massa alimentar. É claro que isso tem que baixar. As praças, os mercados, as lojas, as pessoas não podem se aproveitar para fazer enriquecimento num momento crítico que o povo está a passar mal. Há necessidade de nós sabermos que primeiro está o povo, depois está o povo, primeiro está a saúde, está o povo e depois outros dinheiros. É preciso esquecer de dinheiro para irmos ainda salvar a nossa população. A cerimónia de passagem de pastas ao novo primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda aconteceu na manhã desta segunda-feira, na sede do Comitê Provincial. Intervalo, já voltamos. Na Índia, a crise sanitária da Covid-19 agravou-se. Mais de 350 mil pessoas contraíram o vírus num único dia e mais de 2 mil morreram. Os números deste domingo repetem-se há vários dias. O confinamento em vigor na capital Nova Delhi foi prolongado por mais uma semana. Nos últimos dias, houve uma grave falta de oxigênio em Delhi. São precisas 700 toneladas por dia e o governo central disponibilizou 480 toneladas. No entanto, a União Europeia garantiu ajuda ao país. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu que a União Europeia investe os seus recursos para responder rapidamente ao pedido de assistência da Índia através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Nas redes sociais, Ursula von der Leyen disse estar alarmada com a situação epidemiológica na Índia, assim como a chanceler Angela Merkel, que também disse que a Alemanha está solidária com a Índia e está a preparar uma missão de apoio com caráter de urgência. Vários países, incluindo a Alemanha e a Itália, decidiram fechar portas a cidadãos indianos. A detecção da variante indiana na Bélgica, Suíça e neste fim de semana também na Grécia está a preocupar as autoridades europeias. A França reforçou o protocolo para viajantes vindos de países considerados de risco como Brasil, Índia, África do Sul, Argentina e Chile. Aos testes obrigatórios somam-se agora 10 dias de isolamento. A Suíça anunciou ter detectado o primeiro caso da variante indiana no sábado, uma variante mais contagiosa e responsável pela recente escalada de infecções na Índia. Trata-se de um passageiro que circulava num aeroporto suíço. Estamos a chegar ao final do seu jornal. Já sabe que pode continuar a enviar-nos ideias de reportagens. Utilize para isso o correio eletrónico alerta@tvzimbo.com. Faça um retrato do seu bairro, conte-nos a sua história e envie para nós. Foi um prazer falar para si. Boa noite. Continuação de uma ótima segunda-feira. Um bom início de semana. Até amanhã.